Olha, quem trabalha com marketing sabe, provar o valor de um patrocínio é tipo um dos maiores desafios que existem. A gente vê o evento, sente a energia, mas como é que se transforma tudo isso em números que lá no final a diretoria vai entender e aprovar? É exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui. Pois é, essa é a famosa pergunta de US$ 1 milhão, né? A gente sai do evento com aquela sensação, nossa, foi um sucesso, a energia estava incrível, o pessoal curtiu, mas aí, na hora de montar a apresentação de resultados, bate aquela dúvida. Como é que eu conecto essa vibe toda com o resultado financeiro de verdade? Bom, é isso que a gente vai desvendar agora. Ok, para a gente mergulhar fundo nisso, antes de falar de estratégia, de contar a história, a gente precisa falar a língua que todo mundo nos negócios entende: matemática. Não tem jeito. A base de qualquer conversa sobre valor vai ser sempre o famoso retorno sobre o investimento, o ROI. E o que é o ROI, no fim das contas? De um jeito bem simples, é uma forma de medir o desempenho de um investimento. Basicamente, para saber se aquele dinheiro que a gente colocou em algo valeu a pena. É a métrica principal para a gente entender a eficiência de cada centavo que foi gasto. E existem algumas maneiras clássicas de calcular isso. A gente pode pegar o retorno líquido e dividir pelo custo, ou então transformar isso numa porcentagem para ficar mais fácil de ver, ou ainda comparar o valor que a gente tem no final com o que a gente tinha no começo. São essas fórmulas, sabe? Elas são o ponto de partida, a parte puramente numérica para a gente começar a medir o sucesso. Só que é aqui que a conversa começa a ficar interessante de verdade. Porque, vamos combinar, se fosse só fazer conta, seria muito fácil, né? O grande lance é que o valor real de um patrocínio muitas vezes vai muito além do que essas fórmulas conseguem mostrar sozinhas. E essa frase aqui, nossa, ela muda tudo. É uma filosofia completamente diferente. A ideia não é sair patrocinando tudo que aparece pela frente, mas sim ser marcante, criar um impacto de verdade onde a marca decide estar. É trocar a quantidade de vezes que a marca aparece pela qualidade da conexão que ela cria. E para ver como isso funciona na prática, nada melhor que um exemplo real, certo? Vamos dar uma olhada no que a Callaway Golf fez na parceria dela com a American Junior Golf Association, a AJGA. Eles pegaram essa ideia de engajamento que marca e levaram a um outro nível. Repara só como os objetivos deles eram super claros. Não era só para, sei lá, colocar o logo numa camiseta. De jeito nenhum. Eles queriam de fato se conectar com a próxima geração de golfistas, criar uma energia, um sentimento positivo em torno da marca e, claro, se posicionar como uma marca de referência no esporte. E como eles fizeram isso? Com ações bem pensadas. E o ponto crucial é este: eles não foram lá para vender produtos, eles foram lá para criar uma experiência. Pensa bem, levaram um campeão de long drive, colocaram um caminhão de sorvete, fizeram um concurso. Cada coisinha foi planejada para construir uma memória boa, uma lembrança legal associada a Callaway. Beleza, a estratégia da Callaway foi genial, super legal. Mas e os números? Como é que a gente conecta essa experiência memorável com os dados que a diretoria quer ver no final do dia? É agora que a gente vai ver como transformar esse sentimento todo em prova, em dados concretos. Essa é a questão-chave, né? E a resposta está em usar os dados para contar uma história. Uma história que mostra o impacto que aquela experiência teve no público, como mudou a percepção e o comportamento das pessoas. Vamos ver que tipo de dado ajuda a contar essa história. E olha só que dado forte para começar. Estar fisicamente no evento faz a lembrança da marca disparar. É um aumento de 38%. Isso prova, preto no branco, que a experiência ao vivo, estar lá, tem um impacto direto e totalmente mensurável na memória de quem consome. E para reforçar ainda mais, pensa só, 65% das pessoas que estão assistindo a um jogo ao vivo conseguem se lembrar de quem são os patrocinadores. Isso é muita gente. Ou seja, a atenção do público está ali, disponível, só esperando por marcas que saibam criar uma experiência que vale a pena. Agora, o negócio fica ainda mais sério. Porque não é só sobre lembrar da marca, o valor vai muito além. Quando uma marca se associa a um time, a um evento, a preferência por ela aumenta. E mais, o uso dos produtos também sobe. Deixa de ser eu lembro dessa marca, e vira eu gosto dessa marca, eu prefiro ela. E aqui a gente fecha o ciclo. É a prova final. Todo aquele engajamento, toda aquela preferência se transforma em ação de verdade, em compra. Mais da metade dos fãs tende a comprar fielmente das marcas parceiras. Em certos lugares, os fãs chegam a ser quase metade da base de clientes de uma marca. Ou seja, o patrocínio está sim impactando as vendas. Então, juntando todas as peças, o que a gente tira disso tudo? Que a visão completa do ROI de um patrocínio não é uma coisa só. É uma combinação de 3 elementos: a matemática básica,
a estratégia inteligente por trás da experiência e, por fim, os dados que comprovam que tudo isso funcionou. E essa é a grande sacada. O verdadeiro ROI de um patrocínio não é só um número numa planilha. É sobre contar uma história convincente. Uma história que mostra como aquele investimento criou uma conexão real com as pessoas e que depois vem com os dados para provar que essa conexão gerou resultado de verdade para o negócio. E aí fica a pergunta para a gente pensar, né? Os dados de patrocínio que a gente vê por aí, eles estão só jogando números na tela? Ou eles estão, de fato, contando uma história poderosa sobre o valor que foi criado?